Olá, seja bem-vindo a mais uma temporada do podcast Saúde Business, em parceria com a FEOSP, que é a Federação de Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo. O Saúde Business, se você ainda não conhece, é um portal de notícias especializado no setor com foco em gestão. E nós também somos canal oficial dos eventos Hospitalar, Saúde Business Forum e Healthcare Innovation Show. Eu sou Amanda Gonçalves, sou curadora de conteúdo do Saúde Business e é muito bom estar aqui mais uma vez nessa segunda temporada. Nossa estreia foi em 2025 e a gente está muito feliz de estar aqui diretamente do Congresso da FEOSP em mais uma edição. Nesse estúdio, a gente vai reunir lideranças, especialistas para conversar o que tem impactado diretamente a gestão, a sustentabilidade e a qualidade assistencial das instituições de saúde, especialmente as santas casas e hospitais beneficentes. Hoje a gente vai falar sobre um tema cada vez mais estratégico para as instituições, que é como a experiência do paciente se tornou um vetor essencial de qualidade assistencial, eficiência operacional e geração de valor. Para essa conversa, a gente recebe hoje aqui no nosso estúdio Gisele Carvalho, gerente assistencial no Hospital Vila Nova Star. Gisele, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vinda. Eu agradeço, Amanda, pelo convite, pelo carinho até aqui, durante nossas conversas pelo WhatsApp. É uma honra poder conversar um pouquinho com você sobre a experiência do paciente. Muito obrigada, a gente que agradece. Gisele, você já fez a sua apresentação hoje aqui, né, da sua palestra, que foi um sucesso. Para a gente começar a esquentar aqui, eu queria saber como que a experiência do paciente deixou de ser um diferencial para se consolidar como uma prioridade estratégica nas organizações de saúde. Era um diferencial até o momento em que a gente tinha o modelo de saúde construído para ser um modelo paternalista. O que eu quero dizer, Amanda? O paciente, sua família, delegava todas as decisões, mesmo as decisões não clínicas, para as equipes assistenciais, principalmente para a equipe médica. Então, ele delegava, aquilo não era dele. E assim a gente construiu o cuidado. Com a mudança, porque não foi a experiência do paciente que chegou, né, que fez as coisas mudarem. As pessoas mudaram. Então, na mudança do indivíduo, essa necessidade de querer saber, querer participar, fez com que conceitos, acontece sempre isso em vácuos de tempo, né? A gente pensa que é algo novo, mas não é. É algo que foi ressignificado, é um conceito que, na verdade, nunca poderia ter deixado de existir. Eu não posso fazer nada com você sem que você permita, sem que você saiba. E nada para você sem você participar. Simples assim. Então, olhando por esse lado, independente de ser o serviço do Sistema Único de Saúde ou o sistema de saúde privada, o que nós temos são seres humanos com uma transformação fortíssima e não vai retroagir no acesso à informação. E o que está posto aqui não é a veracidade dessa informação. A tecnologia na palma da mão trouxe esse acesso. As pessoas estão em franca transformação. E sim, o eixo estratégico chegou para ficar, que é a experiência humana. Porque quando a gente fala experiência dentro da área da saúde, dentro do ecossistema, a gente está falando a experiência do paciente, a experiência do familiar, do cuidador, seja lá quem for, e do profissional, aquele que está cuidando. Então, quando a gente fala de posicionamento estratégico voltado para a experiência, é a experiência humana. Tem duas coisas que são o meu gatilho hoje de autoridade contigo. O primeiro é a lei que foi sancionada agora, dia 6 de abril de 2026, que é a Lei 13.578, que transforma os direitos dos pacientes em obrigatoriedade de execução. Não é mais opcional, né? Em caráter de lei, né? E outra é a NR1, que a gente fala de saúde mental, condições de trabalho e tudo mais. Então, 2025, começo de 2026, foi um marco para que essa obrigatoriedade, ela, digamos assim, ajude esse
essa alavanca que estava precisando para aumentar a transformação, sabe? Um empurrãozinho meio forçado, mas... Exatamente. Amanda, de forma bem objetiva para responder sua pergunta, por que eu digo isso para você? Eu acho que pode parecer até um tom um pouco ácido, mas não é. Eu digo isso porque eu acabei de falar que a gente tinha um outro modelo de cuidado. Automaticamente a gente tinha um outro modelo de gestão, um outro modelo de gestores. E a gente está no momento agora que é um divisor de águas. A gente não tem lastro, né? Então, quem não conseguiu ainda abraçar o conceito e praticá-lo genuinamente, agora tem as leis e as diretrizes e as normativas, né, com força para fazer com que isso aconteça. E aproveitando esse gancho que você comentou da lei, da obrigatoriedade, como que essa agenda focada no paciente, ela se conecta aos objetivos institucionais de uma instituição de saúde, como a qualidade, a sustentabilidade e a competitividade? Ela é o grande... É a grande cola. É a grande cola. Ela dá liga em tudo isso que você acabou de falar. Quando eu digo para você que o paciente, seu familiar, quando ele é bem instruído, quando ele é bem orientado, ele se transforma em uma barreira adicional para a segurança, eu já coloco ele nesse cenário, né? Esse paciente, quando ele constrói melhorias dentro desse processo nas instituições, quando ele participa, e eu vou trazer um exemplo prático, falei dentro da sala agora. Conselho consultivo de paciente. Conselho consultivo de paciente familiar. Eu tive uma experiência 3 anos atrás, um conselho consultivo de paciente na minha instituição para conversarmos sobre processos e barreiras para prevenção de queda. E durante um momento de reunião com o conselho consultivo, eu compreendi que até aquele momento o tipo de suporte de soro que nós comprávamos proporcionava risco para queda durante a caminhada do paciente no corredor. Entende assim? Eu fui atrás, então, de comprar um modelo com a mesma qualidade, com o mesmo preço, só que com uma funcionalidade que foi testada e é melhor para quem usa. Não para mim atrás de uma cadeira de escritório. Entende? São coisas muito simples, que não necessariamente são fáceis, né? Mas quando a gente vê assim no dia a dia, são detalhes muito simples que não precisa de uma tecnologia XYZ, né? É só você olhar de fato para o paciente, olhar para o processo e ver onde está emperrando, né? Onde está tendo esses gargalos e conversar. Porque muito do que se diz, do que eu ouço dos gestores de saúde, o paciente ele está sempre numa figura muito passiva, tanto no aspecto financeiro, né? Não é responsabilizado de uma certa forma, que a conta não fecha algum tempo, até mesmo essa questão da jornada, né? Sempre faz-se tudo, mas não chega para ele e conversa, né? Sendo que ele é o principal beneficiário, né? Exato. É muito... Parece muito óbvio, né? Mas o óbvio às vezes precisa ser dito e mostrado. Ser dito, mostrado, executado, né? Perfeito. E tem alguns pacientes, só para complementar, que às vezes ele nem quer essa ativação. Ele nem quer esse engajamento. Mas a gente não sabe se a gente não chegar e perguntar. Uhum. Agora falando um pouquinho do papel da alta liderança. Qual é o papel da alta liderança na construção dessa cultura verdadeiramente centrada no paciente? Fundamental. É mais do mesmo, né? Mas não, a gente não pode deixar de falar isso em voz alta. Seja qual for o motivador. E como eu disse anteriormente, eu estou muito feliz com o caminho que as coisas estão tomando, porque agora nós temos leis, né, que orientam, digamos assim, a atuação desses líderes. Mas ela precisa existir. Nós podemos, Amanda, ter ilhas de excelência dentro dos hospitais, dentro das instituições. Aquela UTI
que tem um perfil tão diferente lá, não, isso vai acontecer, isso vai continuar acontecendo. Mas quando você fala de uma transformação, de uma cultura que você olha para a instituição e você vê aquilo orquestrado, esse é o líder. Ele tem, e aí, de novo, nesse vácuo que a gente tem de tempo, muita coisa acontece. Então é muito comum, agora, acho que se você pegar um recorte dos últimos 5 anos, a gente vê líder, né? Então trazer os efeitos de marketing, né? Café com diretor, pizza com não sei quem, o cachorro que vai visitar o paciente no leito, e o slogan sempre é: aqui nessa instituição, nós trabalhamos a experiência da pessoa. Agora, eu acho que essa curadoria, ela vai ser algo fisiológico. Ela vai começar a acontecer. Assim como em 2013 chegou a obrigatoriedade da implantação de núcleos de segurança do paciente em toda a instituição de saúde, vai passar um tempo, nós vamos voltar a conversar, acho que talvez uns 5, 6 anos, né? Porque a internet alavanca e agiliza essa passagem de tempo mais rápida e, obviamente, as coisas vão acontecer de forma mais rápida. E aí a gente vai reafirmar isso que nós estamos dizendo. Sim, precisaria, Amanda, a gente ter o líder encabeçando, sendo um patrocinador. Ele não precisa aparecer no LinkedIn, por mais que o ego queira, deixa para fazer isso só no final. Mas a recomendação é que ele tenha consciência e governança do que acontece dentro do seu hospital. Como o seu núcleo de segurança do paciente funciona, quais são as ações, periodicidade de reporte, para ele entender em que status que essas ações estão, conseguir identificar quem são as pessoas que vão levar essas informações já depuradas para ele conseguir dar diretrizes assertivas. Mas primeiro ele precisa querer entender do tema. Disponibilidade de material a gente tem um monte. Sim. Ele precisa, então, praticar a governança, né? E aí você começa a ver realmente a transformação da instituição. Você começa a ver o perfil de liderança que aquele hospital tem. E aí é a lei da vida, né? Quem Sim. não se enquadra, e aí eu tô falando de líder, eu tô falando de média liderança, eu tô falando de operação. Quem começa a não se enquadrar numa cultura que vai ficando cada vez mais sedimentada, automaticamente essas pessoas já vão saindo. E assim aquele ciclo vai se transformando num ciclo virtuoso, sabe? E acho que você já respondeu a pergunta que eu ia te fazer, mas só para não restar dúvida, eu ia te perguntar como engajar as equipes, mas pelo que você está me falando, o papel do líder, o exemplo dele, a postura dele, de certa forma, vai influenciando um todo para que todo mundo incorpore isso de alguma maneira, chegue a um momento que seja mais natural, mais espontâneo, de fato trabalhando no paciente como o principal foco ali do trabalho. Isso. É isso? Esse é um dos fatores, né? Mas existem outras coisas. O salário, eu não vou nem entrar no mérito aqui, até porque a gente tem um sistema super diversificado no nosso país, tanto de atuação, né, nesse ecossistema, falando do Sistema Único de Saúde, falando da saúde suplementar. Então, a questão monetária, ela é uma realidade, ela está posta, só que tem o valor, tem o salário emocional. Esse a gente consegue ter governança. Então, assim, para educar, a gente investe em educação dentro do hospital, né? A gente só consegue educar de forma assertiva se a gente conseguir respeitar esses indivíduos. Essas pessoas, elas precisam ter tempo para conseguir aprender. Quantas vezes o profissional ele sai, ele é retirado do meio do plantão dele para ir fazer um curso que dura 1 hora, só que ele vai com o ramal, ele vai com o bip, pedem para ele sair da sala 2 vezes. O que ele reteve? É só uma assinatura de lista de presença?
ou não? Eu aplico ações de governança e gestão. Eu vou planejar, eu já vou estabelecer, vou fazer um mapa de calor dos dias onde eu tenho um fluxo menor de atendimento, ou então eu já vou previsibilizar banco de horas, porque aquele que estiver aprendendo e vai ser uma troca, eu lhe dou esse conhecimento, você aplica esse conhecimento para o bem de quem está deitado, só que isso vai ser seu. Eu não digo, porque só isso não vai encher barriga, mas isso vai transformar o entorno a longo prazo, porque você está qualificando essa pessoa aqui. Sim. Então, mesmo que você, e eu estou falando do Sistema Único de Saúde, porque eu fui filha desse sistema no primeiro quartil do meu período de formada, é um salário emocional, é um vínculo. Por isso que as instituições de saúde, principalmente as instituições de saúde que trabalham com educação, né, hospitais quaternários que eu atuei, que foi o Hospital da Santa Casa de São Paulo, é um vínculo emocional que você tem, porque você reconhece o provedor do conhecimento, né? Então, por que a liderança, que tem limitação de teto salarial, não trabalha com uma governança, com uma diretriz diferenciada para o programa de educação continuada? O líder tem que dar o exemplo, ele tem que ser o motivador, ele tem que ser o patrocinador, mas aprofundando um pouco mais em camadas mais profundas esses verbos, por que não executar de uma forma diferente aquilo que ele já viu que não dá certo? E o meu lugar de fala é esse, Amanda. Eu estou na gestão há 15 anos. Então, eu tenho contato com gestores do Sistema Único de Saúde, eu tenho com saúde suplementar verticalizada, tudo que você pode imaginar. E quando a gente pega, a maioria ainda trabalha no modus operandi de um treinamento a cada 3 dias, num período que tem um processo ou de certificação, ou uma visita, ou qualquer coisa que seja. Isso retroage para um espaço maior de tempo entre os treinamentos mal elaborados, treinamentos com período de execução curto, sem salvaguardar essas pessoas enquanto elas... E aí, quando uma pessoa está num processo desse que eu dei exemplo aqui, o que vem na cabeça dela? Poxa, que pena, eu não consegui ouvir aquilo que a Amanda estava explicando. Nossa, eu saí bem na hora que eu ia aprender a... Aí ela volta para o setor dela, ela tem que continuar e correr para finalizar o trabalho dela, ou seja, nem aprendeu e nem entregou o que precisava. Mas a lista de presença está lá, entende? Sim, não é só fazer por fazer, né? E eu acho que o que você está falando, o salário emocional, ele é fundamental porque ele vai suportar todo o processo, né? Se você tiver com o emocional em dia, entre aspas, essa mudança, essa transformação de cultura e processos, enfim, qualquer mudança que seja, ela vai acontecer de uma forma mais fluida, né? Menos sofrida, né? Eu imagino. Agora a gente vai falar um pouquinho do que essa cultura centrada no paciente, ela gera de impacto em qualidade, eficiência e resultado. Você fala um pouco da liderança, né, ter as métricas corretas para poder ter relatórios, né, fidedignos para que contribua para decisões mais assertivas. Eu queria saber de você quais são os principais indicadores que demonstram a relação entre a experiência do paciente e a qualidade assistencial. Os PROMs, então, são os indicadores que mensuram as experiências pós a estadia, a interação com o sistema de saúde, lê-se regime de internação, seja numa unidade de terapia intensiva, seja numa unidade de internação, esse indivíduo, ele teve um diagnóstico com suas necessidades, né, clínicas postas, as suas expectativas, que aí você tem o recheio dessas expectativas, que são valores, crenças, tantas coisas que estão ali dentro daquela mochila, ele entra
para dentro dessa instituição, e aí ele começa a experienciar tudo que foi desenhado para ele. Só que a diferença, Amanda, vai ser se isso foi desenhado com ele, e aí a assertividade é maior, né? Ou para ele, mas sem ele presente. Eu acompanho ele durante o seu contínuo do cuidado, ele termina esse atendimento, ele vai embora e eu retroajo, entendendo esses pontos de interações que ele teve com esse sistema e vou ver tanto clinicamente como que ele está, se ele está dentro do esperado que a literatura me traz. Então, eu vou materializar isso, por exemplo, numa cirurgia de artroplastia de quadril, que é uma linha muito, onde se aplica muito o acompanhamento e os desfechos que essas intervenções causaram, ok? Então, ali eu vou buscar marcadores, indicadores, taxa de infecção pós-operatória, contando a partir de 30 dias da data de realização da cirurgia, né? Eu vou mensurar como que a funcionalidade desse paciente, quando ele foi reintroduzido na sociedade novamente, depois de 60 dias, 30, 60, 90 dias, se ele está deambulando, se ele está conseguindo fazer as atividades de autocuidado, as atividades do dia a dia, se ele ficou com algum tipo de limitação. Então, a qualidade de vida dessa pessoa, o impacto na qualidade de vida. Então, existem indicadores que eu consigo, por linhas, mensurar como essa experiência, né, foi proporcionada a partir do desenho da coordenação do cuidado, de uma equipe habilitada para entender como ela desenha o cuidado para aquele paciente, com o paciente, qual foi o nível de educação que ele recebeu dentro do hospital, lembrando que o paciente educado não é o paciente ativado e o paciente ativado não é o paciente engajado. O educado é aquele que recebeu a informação. O ativado é aquele que recebeu a informação, sabe que precisa fazer, mas ele só faz sob comando. Ou às vezes não faz. E o engajado é aquele que recebeu a informação, internalizou, executou num determinado momento com supervisão e agora ele arbitra em causa própria, ele executa o seu cuidado e quando ele está dentro das instituições, ele sabe como precisa fazer e ele exige que seja feito de forma correta. Então, quando você olha indicadores de desfecho, né? Indicadores que você consegue ver exatamente a qualidade que aquele serviço prestou, você vai olhando, você pode olhar por linha como macroindicadores. Por exemplo, retorno ao pronto-socorro com menos de 48 horas da última passagem. Foi um diagnóstico errático? Foi uma comunicação não estabelecida claramente com o paciente? Não foi extraído todas as informações necessárias para complementar aquele diagnóstico? Uma terapêutica errática? Ou uma orientação errática com relação ao uso no domicílio? Ele foi orientado? Ele tomou certo o antibiótico? Então, esse é um indicador interessante, a gente pode trazer. Acho que é mais duro, mais grosseiro, mas é um indicador que a gente consegue olhar para o tipo de qualidade que foi prestada na assistência para esse paciente, como aquilo reverberou no pós-alta, né? Falando dentro do hospital, por exemplo, alta precoce, reinternação precoce na UTI. Então, eu tive alta da UTI agora, em menos de 24 horas eu estou na UTI novamente. O que aconteceu? Eu estava deteriorando clinicamente, ninguém percebeu e me deram alta assim mesmo, né? Então, existem alguns indicadores que a gente consegue fazer essa correlação. E o principal de todos, né? Aquele que eu falo que os pacientes, eles dão uma consultoria gratuita. As pessoas não conseguem perceber isso. Algumas, graças a Deus, muitas já percebem. Mas, inclusive, das ouvidorias,
das visitas que os ouvidores realizam beira-leito, dos e-mails, dos telefonemas. A gente tira muita notificação relacionada a riscos assistenciais ou até mesmo eventos adversos que aconteceram ali, sabe? Então, precisa, Amanda, estudar o método. Sim. O gestor precisa se aprofundar no método. E aí eu vou parafrasear, e desculpa, né, quem está ouvindo, mas eu tenho que me valer dessa cultura popular, que é uma trend que teve no Instagram. Primeiro você começa, depois você melhora, mas você precisa começar. Se aproprie do método, correlacione, busque quem já está fazendo, saia da zona de conforto, que é a pior bolha que pode existir. Com certeza. Agora falando um pouquinho de resultado para a experiência do paciente em si. Quando isso está já enraizado, né, já está de fato na cultura da instituição. Quais desfechos, resultados práticos vocês já tiveram por conta dessa mudança de cultura, de operação, centrada no paciente? Se você puder exemplificar algum case, alguma situação que vocês vivenciaram no hospital, acho que faz muito sentido para o pessoal entender na prática como isso reverbera. Hoje me acompanhou, então, o Rivaldo e a Manuela, a irmã e o pai do Antônio. O Antônio está com a Daniela no hospital, não no meu hospital mais, no hospital perto da casa deles agora, por conta de um herpes que apareceu. Mas o Antônio é uma criança com uma doença rara, né? Que foi diagnosticada no meu hospital, já tinha passado por alguns hospitais em Recife. Ele ficou 4 meses em investigação, desde os 3 meses de idade até os 7 meses de idade, em investigação, até que ele ficou grave. O pai conseguiu a transferência para São Paulo, ele veio para o hospital e começou a ser investigado, e a gente conseguiu, depois de quase 2 meses e meio, descobrir o diagnóstico do Antônio. A gente precisou de apoio de instituições para analisar o material fora do país e tudo mais. E o Antônio, ele só poderia ser curado com um transplante. Corta para o momento, e isso aconteceu agora há pouco, que o pai do Antônio foi finalizar a participação dele aqui no Congresso, e de uma forma muito polida, ele disse assim: mesmo com todos os desencontros e os pequenos problemas que nós tivemos no início da internação do Antônio, deu tudo certo. E aí eu agradeci e comecei a dar alguns exemplos, né? Então, exemplos de coisas que não que deram errado, mas que, como um sistema resiliente que precisa ser, e eu fiz até essa brincadeira enquanto o microfone estava fechado, a gente pegou aquela falha. Então, por exemplo, a gente teve uma falha na transição de informações do Antônio de uma unidade para outra. A gente teve uma deficiência no levantamento de informações quando o Antônio chegou no hospital. Isso tudo para uma família que já estava extremamente estressada foi um fator de confiança quebrada logo no início, e que a gente teve que voltar e repactuar. A sala onde eu sento é uma diretoria composta por 5 lideranças. E lá, chega um determinado momento de casos como esse, a gente não delega para ninguém. É um hospital de 240 leitos. Mas na nossa agenda, o horário protegido é inegociável para que a gente seja ali um moderador de situações como essa, aonde você vai ter uma reunião com a família, você vai pactuar alguns inegociáveis para essa família, você vai ouvir o que está dando de errado, você vai buscar o que você já tem acontecendo de frente de trabalho de melhorias voltadas para aquilo, chamar as áreas, entender se aquilo está dando certo ou não. No final do dia, Amanda, tem que estar todo mundo junto e misturado. E o exemplo do Antônio traz isso. Ele teve uma jornada de 4 meses com a gente.
Então, ao longo de 4 meses, a gente foi apurando. Eu fico tão feliz almoçando agora com o pai dele, e o pai dele contando para uma das organizadoras aqui do evento que ele tem uma planilha com o medicamento, a miligramagem, volume que é diluído, tempo de infusão. O pai do Antônio é um pai engajado, assim como a mãe, a Daniela. E isso daí me dá muito orgulho, porque nós educamos o pai do Antônio dentro do hospital. A ação a liberdade para que ele fosse ativo, nós demos, mas 70% foi dele. E agora ele é engajado. Então, ele vai internar em qualquer hospital, Amanda. Uhum. Ele já sabe quando, como e onde tem que higienizar as mãos. Então, quando a gente traz um exemplo materializado, fresquinho, como esse do Antônio, eu estou te dando o exemplo do envolvimento da liderança, do envolvimento de equipes apoiadoras como controle de infecção hospitalar, SCIH, escritório de experiência do paciente. O problema está aqui, mas vamos ver se já tem uma frente de trabalho atuando nisso. Isso é governança. O que está acontecendo no hospital que eu dirijo e aonde eu vou buscar os meus apoiadores, as áreas que são responsáveis. E eu vou me responsabilizar perante essa pessoa, eu vou me desculpar com essa pessoa. Eu vou ser resiliente e eu vou voltar a fazer de novo. E aí é isso que me traz segurança para colocar o pai do Antônio, a irmã do Antônio, dentro de uma van e vir para Campinas. E 10 segundos antes dele pegar o microfone, ele fala assim: você esses dias todos conversou comigo e ele me falou o que eu tenho que falar. Eu falei assim: você vai falar o que você quiser, como o pai do Antônio. Isso precisa ter coragem e acreditar no trabalho que você e toda uma equipe com mais de 3.000 pessoas realizam todos os dias, sabe? Quanto tempo de vida tem o Antônio hoje? 1 ano e 8 meses. Ai, gente, que alegria, né? Muita saúde para ele, que seja só o início aí de uma vida muito feliz. Que bom que ele pode ter acesso a tudo isso, né? Acesso é um problema tão sério no nosso país hoje em dia. A gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso, porque tem muita coisa a ser dita. Mas a gente está aqui já encaminhando para o final da nossa conversa. E eu queria te perguntar agora sobre um ponto-chave, que é a questão financeira. Dentro de toda essa estratégia, de toda essa mudança cultural centrada no paciente, vocês já conseguiram, não digo exatamente enxugar gastos, mas de repente investir melhor aquele dinheiro por conta de um processo que foi revisto? Você comentou sobre a troca do suporte do soro, né? Isso. Vocês já conseguiram metrificar do ponto de vista financeiro benefícios a partir dessa estratégia focada no paciente? Sim. Me conta só um pouquinho de maneira bem objetiva. Um item de centro de custo que o paciente de longa permanência perguntou. A gente usa isso em tanta quantidade para colocar aqui no meu acesso antes de eu entrar para o banho. Vocês usam isso para todo mundo? Sim, a gente usa sim. Um dia ele andando pelo corredor com o fisioterapeuta falou: olha, ali é o armário onde a gente guarda tudo aquilo, dá para fazer um monte de frango assado, brincou com ele, né? Que era um papel filme. Uhum. Aí ele fez assim: nossa, eu sou matemático. Será que todo mundo usa isso tudo? E de quanto em quanto tempo vocês pedem isso? Aí a supervisora foi conversar com ele, o fisioterapeuta comentou e foi. Enfim, para encurtar a história, ele estava ali sinalizando algo para a gente. E a gente envolveu ele num laboratório que nós fizemos, começando um pequeno teste dentro de uma UTI e ampliando aquilo para a UTI, para o centro cirúrgico. Nós economizamos R$348 mil de papel filme no ano de 2024. Nossa, isso só de papel filme. Só de papel filme. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele estava indicando que ele precisava fazer alguma coisa durante o tempo que ele estava ali. Ele estava pedindo isso. Sim. É a expertise dele. Sim. Ele se sentiu pertencente. E ele abriu nossos olhos para olhar para aquilo que é a custo, não vai para conta nenhuma, né? É custo do hospital.
e como que nós estávamos usando aquilo, né? De forma consciente, de forma responsável. Então, isso é um exemplo que me veio aqui na cabeça agora para ti. Se a gente pensar que foi só papel filme, né? Se a gente escalar para tudo que envolve a operação hospitalar, né? Copo, papel filme, tampa protetora de Cleve, Sim. álcool suave. Enfim. Perfeito. Nossa, muito bom saber. Você que está assistindo, espero que tenha se inspirado e colhido aqui insights valiosos dessa conversa com a Gisele. Agora, para a gente encerrar, Gisele, quero agradecer muito a sua presença mais uma vez. Foi uma conversa muito rica. Obrigada por compartilhar sua experiência, seu conhecimento. Para fechar, eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente, gestores de saúde, profissionais, enfim, média, alta liderança, não importa. Mas, de alguma maneira, se pudesse resumir aqui o que a gente conversou num checklist. Se o gestor, ele quer investir nisso, ele precisa, né? Porque agora é lei. Por onde ele começa e quais as etapas que ele não pode desprezar, que ele precisa respeitar e, de fato, vivenciar para que ele tenha uma boa colheita aí no futuro de resultados, de desfechos clínicos, de economia, de recursos. Fica à vontade, por favor. Obrigada pelo espaço, Amanda. Primeiro lugar, qualidade e segurança nos últimos 25 anos já abriu uma longa estrada de métodos que a gente consegue utilizar e pode utilizar para a gente melhorar a eficiência, segurança para os pacientes e automaticamente a gente aplicar essas metodologias, transformando processos que contribuam para uma melhor experiência. Número 2, a gente pode e deve ser autodidata. Se não tem tempo, se não tem dinheiro para investir numa pós-graduação que auxilie no direcionamento das metodologias voltadas para a experiência do paciente, então acesse sociedades como a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente, que tem material e network ali gratuito para que vocês consigam se aprimorar, troquem experiências com instituições que já realizam boas práticas voltadas para isso. Iniciem, comecem, o primeiro passo é primordial para tudo. Não é só para dieta, não, para a experiência do paciente também. Primeiro comece, depois você melhore, mas comece hoje. E por último, não se esqueçam, o que a gente está fazendo agora não tem lastro. Nós estamos construindo o futuro da saúde para que as pessoas que sentarem nas nossas cadeiras, e aí, desculpem eu dizer isso, é a realidade. Enquanto nós provavelmente já estaremos sendo pacientes, essas pessoas elas vão se valer de tudo que nós estamos construindo agora. Então, o meu conselho é: o ontem já foi, o presente é hoje e comecem a transformação agora. Material tem de monte por aí. Obrigada, Amanda. Muito obrigada a você, Gisele. Então, pessoal, você que está nos assistindo, fica claro que investir na experiência do paciente não é apenas uma questão de acolhimento. Agora é obrigatório, tornou-se lei. Então, a gente precisa investir nessa estratégia capaz de levar qualidade, gerar valor e fortalecer a sustentabilidade das organizações de saúde e, logicamente, melhorar a experiência do paciente, que é o principal interessado em toda essa engrenagem, né? Muito obrigada mais uma vez, Gisele. Obrigada, agradeço Amanda. a você também que continuou com a gente até aqui. E eu te vejo no próximo episódio. Obrigada.